Graças a Deus, chegamos com o podcast da Bahia, o seu Bahia Flow. E hoje nós vamos conversar com um grande jornalista, um jornalista que trabalha na área de política, um dos melhores que a gente tem aqui no país. Ele é Evilásio Júnior. Muito bem-vindo ao Bahia Flow, Vila. Eu que agradeço o convite, Daniela, mas é marmelada isso aqui, Não é né? não. É marmelada, a gente já trabalha junto, ela ainda me convida aqui para dar entrevista, mas estou aqui à sua disposição. É porque, para quem não sabe, nós apresentamos juntos um programa chamado Fora do Plenário na Rádio Salvador FM, de segunda a sexta às 7 da noite. As principais informações de política. Aliás, já a gente vai falar sobre sucessão, sobre eleições. Antes de falar sobre isso, gostaria de apresentar Evilásio a quem não conhece, apesar dele ser bastante conhecido aqui no nosso meio. Vila, como é que tudo começou na sua vida? Como é que você se tornou jornalista? Nem sempre foi política, viu? Ah, no começo não era? Não era política. Eu entrei na faculdade querendo fazer jornalismo esportivo, acabei lá me apaixonando por jornalismo cultural, fui o fundador do GP Cinema da Facom, Universidade Federal da Bahia, e ao lado de André Setaro a gente conseguiu desenvolver fanzines, blogs, fazer a cobertura de lançamento de filme, de Oscar e etc e tal, e eu achava que era essa a direção, mas ainda com aquela vontade de fazer jornalismo esportivo que sempre foi minha paixão. Aí eu entro na Band News FM como estagiário lá em 2006 e conversa vai, conversa vem, pauta essa, pauta aquela. E eu sempre fui uma criança muito interessada pelo noticiário de uma forma geral. Eu lembro que eu tinha uma brincadeira em casa, eu pegava tampa de desodorante e aí eu furava, pegava um pedaço de cabo de madeira, colocava uma bola de isopor em cima, polvilhava com areia prateada e pronto, eu tinha uma canopla e botava lá o símbolo da Globo, dizia que ia ser jornalista. Então assim, eu acompanhava o noticiário e o ponto para mim de partida foi a morte de Tancredo Neves. Redemocratização do Brasil, em 85, eu era muito criança, mas ficava acompanhando tudo e o noticiário era bem inchado a respeito disso, era uma informação importantíssima. A gente tinha acabado de romper com o regime ditatorial e o primeiro presidente da República ainda não eleito, mas que iria fazer o processo democrático, ele ficou doente, acabou, né, tendo aquele final trágico. E eu passei a acompanhar. Meus pais tinham assinatura do Jornal à Tarde, por exemplo, e aí eu li em casa, Jornal Nacional. Já estava no sangue, já estava né? no sangue. E aí eu digo, não, eu vou ser jornalista, não tem jeito. E quando eu comecei na redação, por essa bagagem que eu tinha de acompanhar noticiário, de ter um bom texto, né, sem falsa modéstia, sem hipocrisia, mas isso também tem muito a ver com a educação que eu tive em casa. Eu lia muito, leio muito até hoje, e você acaba, por osmose, aprendendo como escrever, né? E aí você entra na faculdade, você molda essa bagagem que você tem para o texto jornalístico, que é outra história, né? Não basta você saber escrever um livro, você tem que saber escrever notícia. Sim. E sempre foi minha base, assim, ó, sempre disse isso para todos os meus colegas, né? Antes de você saber falar bem ao microfone, de ter uma boa imagem na câmera, tem que ter texto. Jornalista tem que ter texto. Isso é uma coisa imprescindível. Eu sempre fui isso, né? Texto, bem informado, acompanhava o noticiário, independentemente de o meu desejo ser jornalista esportivo. E aí eu fiz um projeto na Band News para cobrir o Campeonato Baiano de 2007. Eu e Lucas Mascarenhas, que hoje está em Brasília, está como assessor no Senado da República, mas levou muito tempo aqui no jornalismo esportivo, né, na TV Band. E esse projeto deu super certo, e as coisas aconteceram. A gente fez uma mega cobertura do Campeonato Baiano dentro do que tinha sido proposto, mas aí começou, né, governo Lula, transposição do Rio São Francisco, Gedel Vieira Lima, um ministro da Integração Nacional, que era da Bahia, portanto, a rede tinha como demanda notícias que viessem do Estado, morte de ACM, tudo isso em 2007, enfim. E aí Silvana Oliveira, minha grande
mentora, vou dizer assim, dentro do jornalismo, uma pessoa que conseguiu me moldar para o jornalismo, do radiojornalismo, e olhava para um lado para o outro, tal pauta, assim, assado pelo perfil, algumas pessoas que ela confiava para poder ir cobrir. Tipo, transposição do São Francisco. Eu fui entrevistar Gedel. Aí veio cobertura de funeral de Antônio Carlos Magalhães. Eu fui cobrir para a rede, inclusive. Condoleezza Rice, que era secretária de Estado norte-americana, veio visitar a Bahia. Eu fui pela rede. E aí acabou que eu me norteei para a política e tive um convite do Bahia Notícias para ser repórter de política, fui setorista da Assembleia Legislativa e eu acabei Passando entrando... pelas melhores redações, todas as melhores redações, Evilásio Júnior já participou. E aí, pronto, foi um caminho sem volta, depois que eu entrei no Bahia Notícias, que passei a ser setorista de Assembleia Legislativa. Um ano e pouco depois de 3 anos, né, na Band News, eu entrei no Bahia Notícias. E um ano de eu já ter sido repórter, setorista, fui chamado para ser editor-chefe, né, por Samuel Celestino, por Ricardo Luzbel. E acabou, né? Minha tentativa de fazer jornalismo esportivo virou hobby. E foi logo... Era para ser da política mesmo, né, Vila? Não teve jeito. Era para ser da política mesmo. E aí eu tive alguns programas esportivos, né, participei de algumas equipes de esporte, até lá na própria Salvador FM, quando era Rádio 100, né, mas eram projetos paralelos. Nunca foi assim o que pagava minhas contas, né? Pagava minhas contas, onde eu tinha efetivamente fontes, onde eu conseguia desempenhar um trabalho relevante, sempre foi no jornalismo político. E o diferencial do jornalista Evilásio Júnior é que ele vai diretamente na fonte. Ele não vai, que fulano me falou, de Beltrano me falou, não, ele vai direto na pessoa que ele quer saber a informação e tem uma excelente relação com todos. Não é? Isso facilita muito essa sua, né, esse seu circular absorver, receber as informações, não é, Vila? Mas tem alguns detalhes nisso, né? Porque eles, no caso, os políticos, me respeitam muito, eles confiam, né? Eu tenho uma credibilidade com eles no sentido de, por exemplo, alguém me passa uma informação e me pedir reservado, que é o off que a gente fala no jornalismo. E eles sabem que comigo eles podem confiar de que eu não vou dizer quem foi aquela fonte. Agora, independentemente disso, tem informações, acontece muito isso no jornalismo no mundo inteiro, né? De uma pessoa ter o interesse de que seja divulgada determinada informação. E aí você ser utilizado como uma mola propulsora para que o objetivo de alguém seja atingido. Então, mesmo que eu receba informação, eu procuro ver com outras, né? E aquela regra básica do jornalismo, se você tem 3 fontes importantes, não é qualquer pessoa, né? 3 fontes importantes que, principalmente, não estão diretamente relacionadas àquele fato. Se elas confirmam, é fato, né? Isso vale para apuração de quem está na internet, recebe um WhatsApp, aquilo que eu falo de fake news. Sim, né? sim. E aí, qual é a forma que você tem de ver se aquilo é verdade? Você vai em, por exemplo, 3 sites importantes. Vou colocar aqui como exemplo: G1, Folha de São Paulo, Estadão. Para notícia nacional. Nenhum dos 3 deu nada, ou você está com um grande furo na mão, ou uma chance de 95% daquilo ser fake news. Ser fake news. Então você apura primeiro, qualquer cidadão pode fazer isso, antes de propagar, antes de disseminar, verifica se aquele conteúdo tem veracidade ou não. E já na própria emissão você já vê, né? Alguns links que são falsos. Aconteceu isso com... vou até dar o nome da pessoa. Aconteceu isso com o atual presidente da Condé, José Trindade. Ele era vereador de Salvador pelo PSB na época. E ele recebeu uma fake news que estava lá com um texto adulterado falando de uma suposta condenação de ACM Neto e com um link da Folha. Ele, viu da Folha e disparou. E depois ele teve que se retratar porque alguém adulterou aquele texto do encaminhado
E o link da Folha remetia para uma notícia que não era aquilo. Era realmente um link da Folha, mas o link da Folha não tinha relação com o que estava sendo divulgado no encaminhamento da notícia. Então, são cuidados que a gente tem que ter, mesmo quem é jornalista, que recebe a informação de uma fonte, de se certificar. Às vezes a fonte é muito boa, você já tem uma construção de relacionamento com ela, você sabe que ela não vai passar para você, como outro jargão jornalístico, né? Barrigada. É. O cara não vai dar uma barrigada para você. Mas mesmo assim, acho que cabe, né, você se certificar, procurar amadurecer um pouquinho aquele conteúdo, porque a gente tem um erro hoje muito grande com a velocidade das informações, de redes sociais, e aí fica na pilha, eu vou tomar furo com a informação que eu tenho, e aí, na pressa, na ansiedade, acaba cometendo um erro, e esse erro, muitas vezes, impacta na vida de outras pessoas. Você pode agredir, até já houve casos de pessoas que foram mortas, né? Com Não é o meu certeza. caso, que não trato de jornalismo policial, mas já aconteceu no jornalismo policial de divulgar a imagem de uma pessoa, atrelando a ela um crime que ela não cometeu e de ela ser linchada pela população em função de uma fake news. Então é uma coisa muito séria que a gente tem no nosso dever, no nosso ofício, a responsabilidade de trazer a informação correta para o nosso público, porque é aquilo. Não tem que ter vaidade, a notícia não é sua, Exatamente. entendeu? A Exatamente. informação é para o público. A razão de ser do nosso ofício é comunicar às pessoas. São elas que estão do outro lado, são elas que estão lendo, ouvindo ou assistindo o conteúdo que nós jornalistas produzimos, que tem a razão do nosso ser. Exatamente, exatamente. Evilásio, e já passando agora para a questão das eleições. As fake news, elas podem atrapalhar muito as eleições? Você acha que as pessoas já estão mais conscientes? Ou você acha que ainda pode dar muito problema por aí por causa das fake news? Pode sim. As pessoas não estão mais conscientes, cada dia que passa a gente vê mais pessoas em grupos de família. Vou pegar um exemplo aqui. Tá no grupo da família. E sempre Família é tem, batata, sempre batata. tem um tiozão lá que passa uma fake news, uma informação falsa. Teve um dia, tem menos de um ano isso, que eu recebi uma informação. Minha mãe me passou, olha que bonito isso aqui. E dizia que era Luciano Pavarotti. Tenor, já está em outro plano, mas uma das maiores vozes conhecidas do planeta Terra, em que ele fazia uma participação criança ainda em um musical em que ele cantava a Ave Maria. E aí eu perguntei a ela, quem te passou foi o tio fulano de tal? Ela foi. Eu fui checar a informação. Coloquei o link. Né? Eu tinha achado estranho porque o timbre de voz, mesmo criança, não parecia com o de Pavarotti. E aquela imagem daquele coral de escola naquela época, não havia muito registro de câmera. Pavarotti foi criança nos 50, 60. Não havia esse hábito de se filmar e estava uma qualidade muito boa para que fosse uma filmagem amadora. Eu digo, isso está parecendo um filme. Batata. Era um filme dos anos 60 que foi colocado e as pessoas dizendo que, olha, o dom dele, desde criança, a troco de que eu não sei, mas querendo dizer que era Pavarotti quando criança, demonstrando o talento dele. Era uma gravação, uma criança que estava lá num coral em um filme, e a voz que fazia, inclusive, era uma mulher, não era nem a própria criança que estava cantando, não era ao vivo, nem coisa nenhuma. Tudo fake. Tudo fake. Então, para um exemplo tolo como esse, tolo, que não vai atingir ninguém, talvez a pessoa que gravou o filme, que fez a voz, tenha ficado chateado se ainda estiver viva. Mas assim, na prática não interfere na vida de ninguém. Em época de eleição interfere. Porque aí tem gente que quer associar pessoas à bandidagem, à criminalidade, ou às vezes quer tirar essa pessoa de algumas denúncias, de algumas ligações indecorosas. Tem para todo gosto. Mas, principalmente, aquela agressão que tira o poder do cidadão.
de colocá-lo como se fosse um coadjuvante em uma novela da qual ele é protagonista. É o eleitor, é o cidadão comum, é Dona Maria que mora na favela, é seu João que mora num condomínio de luxo. Todos eles têm o mesmo poder, é igual. Essas pessoas decidem quem são aqueles que vão governar o nosso país. E isso começa pela cidade, mandato de vereador, pelo prefeito da cidade. E nas eleições gerais isso vai para deputado estadual, governador, isso vai para deputado federal, senador e presidente da República. São as pessoas que estão lá para nos representar. Não é ao contrário. Exatamente. As pessoas determinam quem vai ocupar essas funções. E elas precisam ter esse poder consciente. E essas fake news muitas vezes colocam ela como se fosse parte de um sistema espúrio que não dá representatividade e que a justiça não funciona e que as leis são para favorecer isso, aquilo. Que seja, mas o foco é o contrário. Você pode mudar as leis. Você pode mudar a realidade. Você pode mudar quem representa, porque é você quem escolhe. Então, se fizer maioria, porque eu voto e o cara não é eleito, a mulher não é eleita. Tenta formar mais pessoas, agrupar mais pessoas dentro de sua rede, se você realmente tem convicção de aquela pessoa vai fazer o bem, vai representar os ideais de uma comunidade, por exemplo. Faz força em grupo, porque uma pessoa sozinha também não muda a realidade. Mas você em grupo, como todo mundo consegue, você não consegue chamar todo mundo para o aniversário do seu filho? Sim. Né? Não consegue reunir as pessoas para fazer um mutirão na sua rua? Sim. Você consegue mobilizar as pessoas sim em um ideal comum para que, olha, a gente precisa em nossa comunidade, de uma forma geral é mais complicado, mas eleição de vereador, por exemplo, você consegue motivar a sua rua e que pode pegar na outra rua, no conjunto da frente e mobilizar um bairro inteiro para que aquele representante efetivo do seu bairro seja eleito numa eleição de vereador, por exemplo. Né? Então, as fake news muitas vezes atrapalham para que o establishment, aquilo que já está consolidado, aquelas pessoas de sempre se mantenham no poder, independentemente da vontade da população que se coloca como segundo plano e que vai na onda, no cardume, sem saber da real força que ela tem para determinar quem vai fazer o quê. É verdade. Estamos conversando com o jornalista Evilásio Júnior, meu colega na Salvador FM. Todos os dias estamos lá, de segunda a sexta, às 7 da noite, esperando você. Mas, Vila, me diga uma coisa, qual a importância do jornalismo dentro da política? Toda. Porque o jornalista, muitas vezes a pessoa não sabe, né? E vou dar um exemplo da época da grande ruptura que houve, que foi a saída de Dilma Rousseff. Ela sofreu impeachment, foi verificado que ela cometeu uma pedalada. Isso é um crime, isso está na Constituição. Mas, na verdade, o que aconteceu ali foi que ela perdeu o poder dentro do Congresso, ela não tinha mais condições de governabilidade, havia um problema de economia grave no país, e o Congresso, que é quem realmente manda no país, resolveu que ia tirá-la. Nesse momento, o PT, é o que eu falo, há uma coisa em comum entre a direita e a esquerda no Brasil, que é o ódio à imprensa. O PT começou a escorraçar os jornalistas. Né? Porque nós jornalistas, aquilo que eu falei, você recebe a informação de um promotor do Ministério Público, documentado, algo registrado. Está tramitando na justiça, eu não vou publicar por quê? Para não afetar os interesses de A, de B ou de C? Não, nós somos a ponte entre, no caso do jornalismo político, entre o poder e a sociedade. Nós estamos ali no meio do caminho. Então, a informação é válida? É. Ela tem fonte confiável? Tem. Ela tem um desdobramento? Claro,
está tramitando na justiça. O jornalista não vai publicar por quê? É jornalismo ou assessoria de imprensa? Há uma diferença aí. Grande. Imensa. Grande. E por isso o PT quis regular os meios de comunicação. Aliás, esse é um projeto que ainda está dentro do partido. Lula não faz, não leva isso adiante, porque sabe que a repercussão vai ser muito ruim. Mas é um ideário do partido regular os meios de comunicação. Para quê? Para que você tenha informações que sejam relevantes para eles. E o papel do jornalista político não é esse. É levar informação independentemente de quem seja. E aí vem, né, o governo Temer, que é um governo de transição, e a primeira eleição pós esse caos causado na saída de Dilma Rousseff, que foi realmente traumático, e o mérito depois foi verificado, enfim, é outro assunto. Vem Bolsonaro, que é um radical de direita. E qual é o primeiro ponto que ele tem? Embate com a imprensa. Por quê? Porque a imprensa não está ali para levar a informação que é do agrado dele. Se a informação é positiva, beleza. Mas se a informação é negativa, qual a responsabilidade do jornalista num caso em que você vive uma pandemia, em que milhares de pessoas morrem todos os dias, e aí nós vamos cumprir um papel de disseminar fake news para agradar ao presidente da República? Isso é surreal, entendeu? Então, muitas vezes os políticos querem isso. Exato. Eles acham que você é amigo deles, bate nas costas, quando você publica coisas do interesse deles. No momento que você publica alguma coisa que é negativa, já acha que você é inimigo, que você está sendo comprado pelo lado adverso, porque eles acham que é assim, né? É. Eles dão o exemplo da nossa realidade aqui na Bahia. Talvez fique um pouquinho mais evidente para quem ouve o nosso debate aqui e assiste. Governo do Estado patrocina a empresa de comunicação A. Ao fazer isso, ele acha que ele tem o controle editorial da redação. Ele está exibindo a marca dele em um veículo que é relevante, em que a comunicação publicitária, que é bem diferente do jornalismo, a informação publicitária dele vai chegar a um maior número de pessoas. Você está vinculando a imagem daquela gestão a um veículo de comunicação que tenha credibilidade e que tenha público para que essa informação chegue a mais pessoas. Não é controlar o editorial, não é controlar o noticiário. E há um equívoco muito grande aqui na Bahia de prefeituras e governos patrocinarem veículos de comunicação, seja jornal impresso, rádio, TV, sites, e achar que vão mandar na forma que o repórter, que o editor vai determinar as pautas. Imagine isso. Isso acontece diuturnamente. Eles acham que na base do dinheiro, o fato de eles patrocinarem, eles compraram o jornalismo. Não é assim. Outro dia me mandaram uma mensagem me perguntando isso. Quanto é para botar a matéria? Eu digo, como, senhor? Não entendi. Quanto custa? Eu digo, não, a gente não trabalha nesses termos. A gente não trabalha nesses termos. Mas eu achei assim uma pergunta, era uma pessoa do interior do estado, e no interior isso ainda é mais arraigado, não é, Vila? Até porque tem poucos jornalistas efetivamente trabalhando, né? E aí nada contra os nossos colegas comunicadores de outras áreas, mas você pega muito interior, relações públicas, publicitários, radialistas fazendo trabalho de jornalismo. O jornalismo não é publicitário. Mas ainda assim, na capital, há veículos que se rendem a isso. E aí você, Daniela Prata, uma jornalista, ela vai entrevistar o político Joãozinho da Silva. E aí Joãozinho da Silva fala uma grande bobagem que tem impacto social. Não é uma bobagem para ser bobagem apenas para lacrar, para caçar clique nas redes sociais. Não. Uma bobagem que impacta na vida das pessoas. E ela, obviamente, vai pegar por essa bobagem. Mas Joãozinho da Silva faz parte de uma gestão
que patrocina o veículo onde Daniela trabalha. E ele vai tentar fazer com que você tire sua matéria do ar. Ou que mude o encaminhamento da matéria. Isso é uma aberração. Isso não pode acontecer e acontece mesmo na capital. É lamentável, mas acontece mesmo na capital. E eu vou dar um exemplo, 2 exemplos. Primeiro, de São Paulo. Na época mais forte da Operação Lava Jato, o maior patrocinador que havia na Folha de São Paulo era a Petrobras. E a Folha de São Paulo recebeu, inclusive, algumas ameaças. Vai tirar o anúncio, então tire. Eu tenho anunciante A, B, C, D, E, F, G e por aí vai. Você tirar, é você que vai perder. É você que não vai ter a sua imagem atrelada à Folha de São Paulo, que tem o jornalismo de maior credibilidade do país. A Petrobras, mesmo com todas as matérias que a Lava Jato também teve, não só o Petrolão, né? Teve também situações que tinham a ver com a Petrobras. Uhum. Ela manteve o anúncio na Folha de São Paulo. Aqui, em Salvador, vou falar pelo Bahia Notícias. Não trabalho mais lá, né? Já há algum tempo, mas Ricardo Luzbel e Samuel Celestino entendem o que é isso. E a gente conversava, e o que a gente falava era, a partir do momento que o jornalismo virar chapa branca, aqui no site, para quem não conhece, chapa branca é quando você está a serviço de fulano ou cicrano. Quando você faz uma matéria para agradar a fulano de tal. Vou entrevistar a Daniela Prata, vou combinar com ela primeiro as respostas que ela vai me responder. No dia que o jornalismo aqui virar isso, a gente perde a nossa credibilidade, a gente perde o nosso público, por conseguinte, até aqueles que estão pressionando hoje para que se coloque ou se retire matéria A ou B para favorecer a fulano ou cicrano, vai sair. Entende a lógica do 360? E aí é 360, não é 180, é a volta completa. Ela vai voltar para o mesmo lugar. Você perdeu o público, você perdeu a credibilidade, você perdeu a audiência, você perdeu a relevância. E o próprio que está hoje pressionando você a fazer isso ou aquilo, vai tirar o anúncio futuramente. Não vai fazer mais sentido para ele. Então, nós, enquanto empresa de comunicação, nós, enquanto jornalistas, vamos sucumbir à pressão de interesse A ou B? Lá aconteceu isso com uma prefeitura. Quando eles não pedem a cabeça do profissional. Isso Acontece. quando eles não pedem a cabeça do profissional e tiram ele de circulação. Sob todos os aspectos eles agem, né? Estamos em 2024 e isso, infelizmente, acontece. E como acontece? Acontece e como. E lá aconteceu esse episódio com uma prefeitura que saiu uma matéria que o prefeito discordava. Nós tínhamos a gravação do que o prefeito disse. Nós tínhamos a informação totalmente checada. E foi dito. O prefeito ligou para lá. Foi dito a ele: olha, se você quiser tirar seu anúncio, tire. Mas o problema é seu. E cerca de 2 semanas depois que foi retirado o anúncio, esse prefeito voltou a anunciar lá. Você tem sua publicidade, as obras que você está fazendo, os atendimentos que você tem, então, estão lá. Beleza. E, de repente, pode uma matéria especial que você queira, como informe publicitário, isso especificado, vai ser veiculado. Mas controlar o editorial aqui não funciona. E esse exemplo eu gostaria muito que fosse prática das demais empresas de comunicação que se sujeitam a isso e acabam gerando um mercado viciado. Um mercado em que o anunciante acha que controla o editorial e o jornalista, voltando ao início da sua pergunta, que tem o papel de intermediar
o poder e a sociedade fique limitado a fazer aquilo conforme os interesses de um ou de outro. Não é assim que funciona. Nós vamos trazer informação de um projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa que vai beneficiar os 417 municípios da Bahia. Da mesma forma, nós vamos divulgar quando houver, por exemplo, um deputado que cometa crime, que isso está tramitando na justiça e que as pessoas saibam quem é aquela personagem. Independentemente se gostar ou se não gostar, é notícia, é fato. O pressuposto do jornalismo, e aí vale para qualquer área, seja cultural, esportivo, qualquer um, é levar para a população que a blusa que Daniela hoje está usando, ela é rosa, salmão, alguma coisa nesse tom, e não querer dizer para as pessoas que é azul, porque o interesse de quem está do outro lado é de que seja azul. Assim que deve ser, assim que tem que ser o poder transformador. Aliás, falando em poder transformador do jornalismo, nessa era digital, é rede social, é milhares de plataformas, o jornalismo continua sendo esse agente transformador, esse agente que pode abrir mentes, que pode trazer a realidade à tona. Deve ser, mas tem sofrido uma concorrência desleal. Nada contra os youtubers, os influencers e por aí vai. Mas a partir do momento que eles entram no noticiário, eles acabam colocando a nossa profissão em xeque. A mídia independente quem, cara pálida? Como assim, Está a né? serviço de quem? Porque essa mídia independente, não todos, não todas, muitas vezes está ali a serviço mesmo, escancaradamente, de uma pessoa A, B ou C. Há hoje jornais que são veiculados no YouTube que são ligados à política partidária de determinados atores. E não é só do bolsonarismo, tem da esquerda também. E o jornalismo independente, o jornalismo profissional, ele tem o cuidado, ou deveria ter, de levar as pessoas a informação da forma que ela é. A blusa é salmão. A blusa não é azul porque você quer que seja azul. Porque quem me paga quer que seja azul. Não. A blusa é salmão e isso tem um impacto A, B, C ou D. Se a pessoa gosta do salmão, ok. Se ela não gosta, não vai deixar de ser salmão. É salmão. Ponto final. É a Então, realidade. Principalmente no jornalismo político, em que você tem interesses, em que você tem pessoas poderosas com muito dinheiro, muitas vezes por trás daquilo ali, você ter uma mídia profissional, independente, que leve às pessoas as informações exatamente como elas são, é de fundamental importância. Voltando à nossa conversa inicial. Fake news. Eu pedi para apurar onde? Em veículos de credibilidade. Esses veículos de credibilidade, né, não são a Carta Capital e o Brado Jornal. Só para citar dois exemplos, um de esquerda, um de direita. Eu estou falando de veículos profissionais. E tem anunciantes estatais? Tem. Né? Mas que não fica a serviço disso. E se tem um projeto de governo de prefeitura que seja feita uma reportagem especial a respeito daquilo porque foi pago, está lá descrito. Informe publicitário. Exatamente. Notícia é notícia, publicidade é publicidade. Jornalista filiado de carteirinha a partido político, por exemplo, comigo, não trabalha. Era um dos pontos de seleção. E olha que eu contratei foi gente nesse jornalismo da Bahia. Um dos principais pontos de seleção, de entrevista, antes de a pessoa começar a fazer o processo seletivo, era verificar no TRE se ela tinha filiação partidária. É, porque realmente fica difícil. Fica muito difícil isso aí. Fica complicado. É que nem um jornalista esportivo, né? Ser um torcedor, claro que ele vai torcer pelo time E dele, torce. mas ser um torcedor fanático ou alguma coisa assim, né? Um sócio, alguma coisa aí já pode ser tendencioso, né? Não, sem dúvida vai ter algum tipo de relação.
por menor que seja o impacto disso, por exemplo, o cara é setorista do Vitória, é sócio do Vitória e vai se comunicar com o Vitória. Mas em algum momento, se tiver alguma coisa da diretoria do Vitória, ele sendo sócio, que ele não pode comunicar, ele vai deixar de estar cumprindo o papel dele. No jornalismo cultural, eu sou assessor do Museu de Arte Moderna. Será que esse profissional vai ter a isenção realmente para falar que vai ter uma obra ou vai ter uma exposição mais bacana do que o que está no Museu de Arte Moderna, no Museu Oscar Niemeyer? Entendeu? São situações menos graves, na política isso é muito grave, mas que pode sim desabonar. Eu falava isso, aconteceu isso comigo. Eu dizia, olha, do jeito que há essa conduta que você está dizendo, foi para uma pessoa da direção comercial de uma empresa que eu trabalhei. Se a gente tiver um patrocínio da TAM, tiver um acidente aéreo, então a gente não vai poder comunicar isso. Porque houve um acidente no residencial, um residencial aqui na região do Iguatemi, esqueci o nome dele agora, enfim, em que 5 pessoas morreram em um acidente no elevador enquanto a obra estava sendo feita. E a pessoa quis tirar a matéria do ar, porque a construtora que fazia a obra era patrocinadora do veículo. Como assim? 5 pessoas morreram. Pouco importa se patrocina ou se não patrocina. Se é parceiro, bacana. Fala aqui primeiro quais são as providências que você vai fazer para auxiliar essas famílias enlutadas, para proteger os demais profissionais de não ocorrer novos incidentes como esse. E não querer dizer que essa informação não aconteceu, não existiu, quer dizer, todo mundo vai falar sobre e aqui não vai se falar a respeito porque é patrocinador. O que é isso? É a tentativa de censura, seria isso? Censura. Não é tentativa, Daniela. Censura. E a censura foi invalidada, foi extinta, foi expugnada do Brasil na Constituição de 1988. Então o nome disso é ato ilegal. E eles tentam, né? E eles ainda tentam, como não conhecedores da lei, que deveriam conhecer. Perfeitamente. Que deveriam saber, que deveriam ser mais inteirados, aliás, do que todos, porque são responsáveis também. Então eu peço para a população, valorize o trabalho do jornalista profissional. Essa história de querer dizer, porque Globo lixo, porque o veículo tal é de esquerda, porque o veículo tal é de direita. Se esse veículo tem credibilidade, se esse veículo tem profissionais que honram o trabalho deles, então não tem por que você estar disseminando isso. Isso é uma forma de fake news que atende aos interesses de quem está propagando isso. Vou dar um exemplo novamente comigo, sem vaidade. Mas cansei de, em determinados momentos, a gente aqui na Bahia não tinha esse lulo-bolsonarismo, né? Eram petistas e carlistas. De pessoas do grupo carlista dizer que eu era petista, de petistas dizerem que eu era carlista. Eu sempre disse, assim. Obrigado, eu estou fazendo meu trabalho corretamente, eu não estou agradando a nenhum dos dois. Em algum momento vai agradar, em algum momento você vai divulgar notícias que são, né, positivas para um determinado campo. Mas não é porque eu sou de determinado campo. No momento em que houver alguma coisa negativa, não tenha dúvida, vai ser divulgado. E infelizmente ou felizmente, né, as notícias que acabam tendo maior repercussão são as negativas. Agora, essa negativa é feita com interesse? Essa negativa é fake news ou é um fato isento que trata da realidade? É isso que as pessoas têm que ver. Vou aproveitar a presença de Vila Evilásio Júnior, um dos melhores jornalistas de política do Brasil, que está aqui com a gente, para falar sobre a sucessão municipal. Como é que está essa questão das eleições? Como é que está andando? O que é que você está achando dessa eleição para 2024? Falar de Salvador especificamente, nos municípios do interior você tem realidades distintas, tem grupos consolidados, tem inclusive parceiros que são rivais,
em algumas cidades e tal. Então, tem peculiaridades municipais que, se a gente for falar sobre, nós vamos passar 24 horas aqui comentando. Trazendo como recorte Salvador. Salvador, pela primeira vez na história, vai ter apenas 3 candidatos. É o menor número desde 2008. Em 2008 você tinha João Henrique, que era candidato à reeleição pelo MDB, que acabou vencendo o segundo turno para Walter Pinheiro, que era do PT, era deputado federal. Antônio Embaçaí vinha pelo PSDB, ele tinha sido prefeito poucos anos antes. ACM Neto, a primeira candidatura dele, a prefeito de Salvador. E Hilton Coelho, que foi quando pegou aquela do Hilton 50. Eram apenas esses 5, e esse foi um recorde de menor número de candidaturas desde a redemocratização do país. Esse ano, esse recorde foi para o saco. São apenas 3. Eram 4. Aconteceu em nosso programa, inclusive, o fato da retirada de Luciana Buck, que era do Novo, retirou para apoiar Bruno Reis. E aí você tem Geraldo Júnior, que é o candidato apoiado pelo governo do estado, e o PSOL, como sempre, tradicionalmente trazendo uma candidatura ali que é mais para debater, para protestar e para apontar os erros de uma forma independente, com Kleber Rosa, que foi o responsável até por levar em 2022 o debate da negritude de ACM Neto. E há quem diga que foi determinante para a derrota do ex-prefeito de Salvador. Eu também acho. Não foi só isso, obviamente, mas tirou alguns votos, né? Então, nós teremos Kleber Rosa nessa posição mais independente do PSOL. Aí você tem Bruno Reis, que conseguiu reunir boa parte dos partidos e pessoas e todo mundo ali do grupo de centro-direita, até o PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, anunciou apoio a ele. E você tem uma tentativa de fazer uma candidatura única pelo lado do governo do estado. Isso foi frustrado na eleição de 2020. Havia um mapa, né? O Rui Costa tinha esse mapa na mão, eu tive acesso a esse mapa. E dizia que, para ser competitivo contra o grupo de ACM Neto, a esquerda precisava apresentar uma candidatura de uma mulher negra e que tivesse uma boa popularidade em Salvador. Chegou-se ao nome de Olívia Santana, deputada estadual do PCdoB. Mas o PT tem aquela coisa, né? Se não tiver o 13, ele não vai. E Rui tentou levar a Olívia Santana para o PT. Só que a Olívia é uma militante histórica do PCdoB. E até isso, né? Eles vendem esquerda como se fosse tudo a mesma coisa. Dentro do PT eles se engalfinham, tá? Há várias correntes distintas que o pau quebra internamente. Ainda mais o PCdoB. PCdoB e PT, trazer um exemplo nacional. As duas maiores centrais sindicais do Brasil chamam-se CUT, Central Única dos Trabalhadores, e CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. A CUT é do PT, a CTB é do PCdoB. Pergunta se são amigos. Você vai para a eleição de grêmio estudantil nas universidades. Tem sempre briga de PT e PCdoB. Então, eles se reúnem na eleição, eles estão no mesmo campo, mas não quer dizer que eles são iguais, que é a mesma coisa, não é. E Olívia não aceitou ir para o PT, deixar o PCdoB. O Rui Costa aí sacou do bolso dele, isso não foi discutido internamente, Major Denise Santiago. Nada contra, mas é uma policial militar e que tem grupos importantes dentro do PT que não viam isso com bons olhos. Havia uma discussão no PT para ser feita uma mulher negra com essas características dentro da bancada do Feijão, que era pluripartidário. Silvio Humberto, que era do PSB, estava lá. Você tinha figuras do PCdoB, como a Olívia Santana também chegou a discutir lá e tal. Mas esse grupo amadureceu o debate para ter essa mulher negra. Rui Costa colocou Major Denise, era contra tudo. Acabaram as duas se matando dentro do mesmo público, né? Não conseguiram ir para o segundo turno, tiveram votações que, se juntassem as duas, poderia ter sido muito mais expressiva do que foi. Bruno Reis foi eleito com 64% dos votos. Esse ano, a tentativa de unir o grupo foi em torno de Geraldo Júnior.
que foi presidente da Câmara, ele era do grupo de ACM Neto, foi eleito 3 vezes dentro desse grupo e que foi o presidente da Câmara de votações hoje que o PT traz à tona como retrocessos à cidade do Salvador, como o aumento do IPTU, como desafetação de áreas verdes e por aí vai. Era Geraldo Júnior que estava liderando esse processo na Câmara. Ele deu entrevista pra gente lá no programa e disse que se arrepende disso e tal, mas o fato é que ele ainda não conseguiu unir a esquerda que está nesse grupo toda com ele. Os partidos de centro, ok, não tem muitos dogmas a serem debatidos. PSD, né? Partidos mais ali no meio do caminho mesmo, né? Mas PT, PCdoB, PSB estão ainda com um beicinho. E aí a escolha da vice é que vai tentar chamar esse grupo, e vai ter que ser desse grupo para ele se arrumar. Mas é uma eleição que vai ser bem interessante. Você tem Bruno Reis contra um ex-aliado que é apoiado hoje pelo PT, pelo governador Jerônimo, e Kleber Rosa, que é mais independente. Como isso vai se dar, a gente não sabe. O fato é que Bruno Reis é favorito. Quem diz isso não sou eu, são as pesquisas. Salvador tem uma característica de que quem tem mais vereador, quem tem mais liderança nas comunidades, tem uma vantagem considerável. E hoje quem tem essa construção é o grupo de Bruno Reis e ACM Neto. A esquerda ficou um pouquinho para trás nisso. Traz o MDB, que tinha essa tradição, mas acabou se enfraquecendo com questão de Edelvira Lima e tudo mais. Está tentando voltar forte agora com o nome de Geraldo Júnior. Vai ser o suficiente? A gente não sabe. Mas há tendência de que, como há apenas um candidato desse grupo, todas as forças estejam voltadas para isso e a gente tenha uma eleição mais acirrada. A gente só vai saber isso depois realmente das convenções, que vão ser entre 24 de julho e 5 de agosto. Que aí a gente vai ver quais são efetivamente as candidaturas e quais são os partidos que estão realmente atrelados a alguns grupos. Não deve mudar muita coisa, não. Só se houver uma grande surpresa. Mas vai ser isso, vai ser de novo a briga do governo do estado, com Geraldo Júnior, contra a Prefeitura de Salvador, com Bruno Reis, ACM Neto e todas as forças que estão lá desde 2012, e Kleber Rosa correndo por fora como independente, tentando bater nos dois, apontar erro dos dois. Vai ser no mínimo interessante. Vai ser no mínimo interessante, você fica sabendo de tudo com a gente, viu? Aqui e também na Salvador FM. Vila, agora que interessante isso, né? Porque aqui a votação de Lula foi expressiva na época, né? Muitos petistas aqui, muitos petistas, e no entanto a capital, ela é governada e o grupo mais apoiado é o grupo oposto ao PT. Que coisa interessante, o interior parece ter escolhas diferentes, não é? É engraçado, você pega o retrato da eleição de 2022. Lula teve cerca de 1.200.000 votos aqui em Salvador. ACM Neto teve 700 e tantos, 779, eu acho, mil votos em Salvador. Jerônimo teve 520 e poucos mil votos em Salvador. Lula ganhou em Salvador, com folga. Bolsonaro teve 347 mil, com folga. Mas ACM Neto ganhou também na capital. E aí o mapa que eu faço, a conta que a gente vê lá, é que pelo menos por baixo, pelo menos, porque tem gente que votou só para presidente, votou só para governador, o que eu falo, muita gente perde a importância do voto do legislador, que é quem faz as leis, que é quem fiscaliza o executivo. Ano de eleição municipal, essa pessoa é vereador. Ano de eleição estadual, deputado estadual, deputado federal e senador. Então, é um voto importantíssimo. Mas, por baixo, 300 mil pessoas votaram, isso é inequívoco, votaram em Lula e em ACM Neto. É uma característica de Salvador, no mínimo curiosa. É curioso, não é? Muito curioso, é muito curioso. Ainda temos mais 10 minutos, Vila. Eu gostaria que você trouxesse para os nossos internautas
a importância, você estava começando aí a falar sobre a importância do voto, a importância do deputado, do vereador, do legislador, pedagogicamente, para que as pessoas entendam e não joguem o voto na lata do lixo, que o voto é muito importante. Isso vem de uma tradição desde a época do Império Brasileiro, de deixar as massas desinformadas. Por isso há tantos problemas de educação no Brasil. Quanto mais desinformada, inculta, ignóbil, ignorante mesmo, for a população, mais fácil de ela ser manipulada. Então a gente tem que tentar de todas as formas conscientizar as pessoas de que um atendimento no posto médico que você tem, de que o ponto de ônibus da sua rua, de que o número de vagas em uma escola, de que as regras de convivência no trânsito, de que o local onde é erguido um prédio, de que as regras para que você diga se aquilo é crime ou se não é crime, se isso pode ou se isso não pode, tudo isso se dá no legislativo. E culturalmente no Brasil, dada essa influência desde a época do Império de desinformar as pessoas, esse cargo tão importante, como eu falei no início, derrubou uma presidente da República, por exemplo, ele é trocado por favores. A pessoa acha que vai votar no vereador que vai dar uma borra de asfalto para colocar na rua dele. Acha que vai votar no deputado estadual que vai conseguir um funeral para um ente querido que você perdeu de sua família. Para um deputado federal que conseguiu colocar uma emenda para que fosse colocado um posto de saúde naquele município. Não é assim. Os vereadores são os que fazem as leis da cidade. As regras da cidade. Se Salvador hoje tem um debate sobre os espigões, que é o quê? Ter construções altas o suficiente para impedir a passagem do ar para a superfície. Nós estamos em uma era de mudança climática drástica. Todo mundo está vendo que as chuvas estão muito mais fortes do que eram, de que o calor está insuportável, de que animais esquisitos aparecem nas residências. Isso é em função de você ter um impacto ambiental com obras. Claro que tem desenvolvimento, tem coisa que não tem o que fazer, né? Mas há determinadas situações que são especificadas por leis. Quem faz essas leis na cidade é o vereador. Quem faz essas leis no estado é o deputado estadual. E no país, quem mexe na Constituição, que é quem determina até o que eu posso falar para determinada pessoa, porque isso é crime, né? Se hoje tem crime de injúria racial, de homofobia, isso é determinado no Congresso Nacional. São deputados federais e senadores. Então, são funções importantíssimas para a pessoa apenas deixar de votar ou trocar o voto por um pequeno favor ou R$10, R$100, seja lá o que for, pelo colete do uniforme do baba que eu jogo. Não é assim. Essa pessoa é quem vai dizer onde vão ficar as praças, como vão ser erguidos os prédios, de que forma será feita a coleta de lixo, como será a mobilidade urbana da cidade, onde tem ponto, quais são as linhas, qual é o trajeto, e mais do que isso, para todos os legisladores, eles fiscalizam o executivo. Quem é o poder executivo? Nas cidades, o prefeito. No estado, o governador. No país, o presidente da República. São essas pessoas que fiscalizam se o prefeito está fazendo um mandato condizente com o que determina a Constituição, se o governador está seguindo as regras que são estabelecidas e se o presidente da República atende àquilo que a sociedade determina que seja feito, que é por meio de leis. Claro que você tem uma base
E todo prefeito, todo governador e todo presidente da República vai querer ter uma base maior. Outros exemplos práticos. Por mais polêmico que seja um projeto que o prefeito mande hoje para a Câmara, ele tem uma base de 33 vereadores dos 43. Obviamente que ele vai aprovar o projeto. O governador do estado, ele tem, dos 63 deputados estaduais, uma base que chega quase nos 50. Já o presidente da República precisa fazer acordo com o Centrão, precisa dialogar com a oposição para que situações importantes como a reforma tributária, que vai mexer com a vida de todo mundo, para que ela seja votada no Congresso, que ele consiga não ter o projeto engavetado. Porque ele só tem hoje 140 dos 513 deputados que votaram com ele na eleição. E os outros não é tomar lá da cá simplesmente, não é compra dos parlamentares, mas ele precisa fazer alguma coisa que estimule o cara a pelo menos colocar em votação. Mas aí tem um detalhe que é capcioso nessa história. Será que todo mundo que é base tem que votar realmente com tudo que o prefeito quer? Com tudo que um governador deseja? Com tudo que um presidente da República projeta que vai ser? Ele está ali para representar a sociedade. Ele não é só base do prefeito, do governador, do presidente. No Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores, também tem um papel de se aperfeiçoar as leis. Às vezes não é nem por maldade, o prefeito, o governador, o presidente manda um projeto de lei que tem lá um determinado detalhe que ele não prestou atenção, ou que passou despercebido, ou que não mensurou corretamente qual seria a consequência, que pode ser um tiro no pé dele próprio. E aí, o vereador na Câmara, o deputado estadual na Assembleia, o deputado federal e o senador no Congresso é que vão dizer, olha, vamos dialogar, vamos aprofundar melhor isso aqui. Otto Alencar. Ele é do PSD, um partido da base do governo Lula. E ele disse pra gente da reforma tributária no programa, não vou votar com o imposto do pecado. É bacana aumentar o imposto do cigarro, da bebida alcoólica? Você pensando rasamente, sim. Supostamente vai desestimular que as pessoas consumam. Não. Ele traz um ponto. Isso vai aumentar o contrabando. Verdade. De bebidas falsificadas, de tabaco ilegal. Muitas vezes misturado com rato, com barata, com o que quer que seja. Faz péssima saúde. Então, é um tiro que pode sair pela culatra. A intenção foi boa. Não, vou aumentar o imposto da bebida e do cigarro para evitar que as pessoas virem alcoólatras ou tabagistas. Não é bem assim. As pessoas vão procurar um mercado paralelo e esse mercado paralelo tem a ver com crime. Você pode aumentar a criminalidade. Só para citar um exemplo. Então, nem sempre quem é base tem que dizer amém a quem está no executivo. E isso é uma função de suma importância e que quem coloca, quem escolhe, somos nós, cidadãos, todos nós. Não é o jornalista, não é o publicitário, não é o médico, não é o engenheiro. É todo mundo. Todas as pessoas que têm um título de eleitor têm esse poder na mão de determinar que tipo de gestão, que tipo de legislação nós teremos. Com certeza. Poxa, Vila, é sempre assim, gente. É uma aula de política. É uma aula de política. E de segunda a sexta-feira nós estamos juntos na Salvador FM, 7 da noite, 92.3 do seu dial, esperando por você. Vila, maior maravilha estar com você aqui. Haverão outras oportunidades com certeza. Viu? Porque as eleições estão chegando e política é prosa para mais de metro, né? Então, nós aqui do Bahia Flor agradecemos a sua presença. Mais tarde estaremos juntos. Super Gêmeos! Ativar! Forma de um balde de gelo. Forma da 92.3.
Muito obrigada pela sua presença, pela sua aula aí para os nossos telespectadores. Se quiser dizer mais alguma coisa para eles, fica à vontade. Eu vou dizer sim, eu agradeço a participação aqui no Bahia Flow. Espero que vocês tenham ficado atentos a esse conteúdo, que vire a chavinha de pare de ser passivo e coloque o poder na sua mão. Olha, sou eu que escolho. O cara tá vindo atrás de mim, não é porque eu devo algum favor a ele, não, ao contrário. É ele, no momento que foi eleito, ela, no momento que foi eleita, que deve satisfação mesmo à sociedade. Então, cobre, exerça o seu papel de cidadão e fique informado. Não perca o Fora do Plenário na Salvador FM 92.3 de segunda a sexta, às 7 da noite. Pois é, isso mesmo. Então, gente, muito obrigada pela sua companhia. Siga aí o nosso canal no YouTube do Bahia Flow e até a próxima. Beijo, valeu, Vila! Tchau, tchau!